A Câmara aprovou urgência para o projeto de anistia dos atos do 8 de janeiro, com 311 votos a favor e 163 contra, com pauta fechada pela presidência. Na prática, o movimento acelera a tramitação direto em plenário, sem passar pelas comissões. A construção do texto passa pelo relator cotado, o conhecidíssimo deputado Paulinho da Força, numa costura entre centrão, governo e ministros do Supremo para reduzir penas sem anistia ampla. Nos bastidores, então, a convergência é para uma anistia light, com sinais do próprio presidente Lula de que reduzir penas pode ser uma saída humanitária enquanto parte da oposição, claro, quer incluir Bolsonaro, ainda que juridicamente a inelegibilidade dele seja por outra frente, né? O que se vê, então, é o mesmo jogo de sempre. A gente tem um relator escolhido a dedo, no caso, Paulinho da Força, que tem trânsito tanto com o Centrão quanto com ministros do Supremo, e muito bastidor para criar a tal da anistia light. Um meio termo que reduz penas, preserva a prisão domiciliar, né, do Bolsonaro, mas não salva o ex-presidente da inelegibilidade. O problema é que essa costura não tem nada de técnica ou de jurídica, é política pura, calculada no limite entre o que o STF tolera e o que a base bolsonarista vai cobrar. Então a anistia virou uma moeda de troca dupla. Ela serve para o Congresso lavar a sua insatisfação com o Supremo, que impôs penas duras e centralizou os processos, e serve também como trampolim eleitoral, um gesto para mostrar para as bases da direita que eles fizeram tudo o que eles podiam para salvar o Bolsonaro, mesmo que o Supremo derrube tudo no dia seguinte. Então, não se trata de reconciliar o país, mas de usar a democracia como um palanque de campanha. Mas tem ainda mais um componente nessa história toda, para vocês entenderem como é muito difícil analisar os episódios que acontecem no Brasil a partir de uma ótica única, né, sem a gente visualizar o contexto todo. Essa imoralidade que está sendo aprovada, porque tem um monte de parlamentar que está com medo da lupa do STF em cima das emendas parlamentares. Nessa mesma semana em que a PEC da blindagem foi aprovada, o ministro Flávio Dino mandou a AGU e a PGR se manifestarem em 3 ações que questionam o modelo das emendas PIX e das emendas impositivas, aquele dinheiro que vai direto para as prefeituras sem rastreio nenhum. Depois dessas manifestações, o plenário do STF já pode julgar o caso e, se confirmar o que o TCU apontou, tem coisa grossa vindo por aí. Repasse suspenso para municípios por conta de desvio, superfaturamento, tem empresa de fachada envolvida e não é pouca gente na Berlinda. De acordo com o levantamento do Estadão, tem 36 inquéritos no Supremo que atingem 108 parlamentares, entre eles figurões da base e da oposição, todos ligados às investigações sobre desvio de emendas, incluindo aí o próprio Eduardo Bolsonaro, investigado por articular também pressão internacional para tentar salvar o pai dele da condenação no caso da tentativa de golpe. Ou seja, a PEC ela não é um escudo teórico, ela é um escudo prático, levantado no exato momento em que a corte começa a ir fundo no filé mais suculento do orçamento eleitoral do Brasil, que são as emendas. Então, minha gente, vamos juntar os pontos agora do que a gente teve nessa semana até aqui. De um lado, a gente tem a Câmara ressuscitando voto secreto na PEC da blindagem, numa votação relâmpago, que transforma ali o parlamento num clubinho, decidindo no escuro se os próprios crimes que eles cometerem serão julgados. E aqui vale para crime qualquer, assassinato, pedofilia, não são só os crimes de colarinho branco. Do outro lado, o Supremo avançando na lupa, né, sobre as emendas. Ainda tem a correria pela urgência da anistia, um cheque em branco, né, para o Centrão escrever o texto como quiser, com o relator escolhido a dedo e um propósito claro: reduzir penas, livrar o Bolsonaro da papuda, agradar as bases e não enfraquecer tanto assim o Supremo. No meio disso tudo, Lula sinaliza um apoio a uma anistia light, tentando se equilibrar entre o discurso oficial do PT e o jogo de bastidores. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro é consagrado líder da minoria, mesmo morando fora do Brasil. É um escárnio que revela como cargo e poder viraram sinônimos de blindagem e não de representação.
E, para completar o quadro, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, é citado em investigação da PF sobre infiltração do PCC no setor de combustíveis, justo quando o Congresso aprova uma PEC que blinda presidentes de partido. É a política brasileira no seu estado mais cru, um tabuleiro de arranjos onde o Congresso se autoprotege, o governo faz cálculo eleitoral e a população fica reduzida a mera espectadora desse show de horrores. Um jogo em que a luz se apaga no plenário, claro, com voto secreto, e a democracia vai sendo cada vez mais enterrada na escuridão.